Olá pessoal, bom dia, aqui é Radamés, fazendo mais um vídeo aqui para falar sobre Fibonacci, para o nosso grupo de estudos, sobre a metodologia do MTI, que é o Market Traders Institute. Está sempre falando MTI porque abrevia mais. Esse software aqui é o software do próprio Market Traders, como vocês podem ver aqui. Tem a inicial aqui, MTI, Ultimate Charting. É um software que os alunos possuem, tem algumas ferramentas desenvolvidas por eles para facilitar a gente as nossas análises. Eu vou estar usando esse programa para fazer os desenhos técnicos aqui, explicar como que as teorias funcionam, tá bom? A gente já viu falar sobre suporte e resistência, correto? Eu já falei também sobre a resistência passada no futuro ela vira suporte, o suporte passado no futuro ela pode virar resistência, nada é absoluto no mercado financeiro. A gente tem que falar sempre que tem a tendência, ok? Ou algo pode acontecer no futuro, então a gente tem que aprender sempre quais as tendências do que pode estar acontecendo para a gente reacionar conforme o que a gente vê desenhado aí nessa tela de operações. Vou falar também um pouco sobre o mercado financeiro é um jogo entre os compradores e vendedores. Vou falar sobre score point, que significa metas, onde tanto o comprador quanto o vendedor, quando eles estão dominando o mercado em um determinado período, eles têm uma meta a alcançar. Essas metas, elas utilizam o suporte e as resistências como barreiras para não deixar a retração ir mais profunda do que o início da sua movimentação, e a resistência ou suporte como uma barreira a ser ultrapassada para o estabelecimento das suas metas. Isso quando se forma o ABCD. Eu tenho aqui o gráfico do dólar yen, que contém um momento de alta nos últimos dias do dólar sobre o yen. Vocês podem ver que o que foi falado para a gente, as características do movimento de alta são topos cada vez mais altos, correto? E fundos cada vez mais altos, correto? Então, essa característica é uma característica de tendência de alta, ou seja, não existe, como vocês podem ver, poxa, uma bela movimentação aqui. Isso não vai continuar. Isso não vai continuar. Assim, a gente está olhando no gráfico de 2 horas. Existiu esse impulso, correto? Existiu. Porém, se vocês verem aqui, o topo anterior está aqui. Se vocês verem, o fundo anterior está aqui. Essa movimentação de alta anterior, ela teve uma retração. Depois teve movimentos ascendentes com topos cada vez mais altos e fundos cada vez mais altos. Se vocês olharem cada onda ou cada subonda, eles têm uma relação, que é a relação que eu quero explicar, que é a relação de metas. Quando existe uma extensão, logo após existe uma retração. Essa retração, como foi falado, ela jamais deve ultrapassar o nível inicial de A. Se a gente entender que a movimentação ela possui informação ABCD,
A, B, C, D. Logo após, tivemos uma outra retração. Aqui virou A, aqui virou B, aqui virou C. E em algum ponto aqui em cima, estabeleceu-se o D. Então, a gente convenciona ABCD para enumerar as ondas de um movimento de alto ou as ondas do movimento de baixo. Correto? E o que é mais importante vocês entenderem, baseado na teoria que a gente já falou até agora, entender que o suporte e a resistência... Tá, vamos lá, deixa eu tentar formular essa explicação de uma maneira um pouco diferente. Tenho certeza que todos vocês já estudaram em algum momento, em algum lugar, e viu falar um suporte é respeitado, a resistência, e vocês têm na cabeça assim, ou seja, uma grande maioria das pessoas tem na cabeça de interpretar que isso é uma técnica, que isso é algo que funciona e que isso é algo que vocês devem fazer e vocês vão, ao fazer, vão ter entradas positivas. Vocês devem entender que no mercado nada é absoluto. Não é que uma vez que vocês aprendam isso vai estar sempre acontecendo de novo, de novo, de novo, de novo. No MTI a gente aprende a interpretar o mercado com as confluências. A gente usa time frames diferentes, time frames superiores para identificar o direcionamento. A gente usa o Fibonacci para nos ajudar a qualificar a entrada onde o risco é menor e o retorno é possivelmente maior. Tá? Nessa aula aqui, eu vou estar falando um pouquinho à frente sobre como que a gente utiliza a Fibonacci, para que vocês entendam e comparem que quando a gente opera, a gente deve sempre estar com os números matemáticos a nosso favor. Então, quando a gente desenha Fibonacci, não é para a gente falar, Fibonacci é uma estratégia, Fibonacci é respeitado, e eu vou operar com Fibonacci e eu vou ganhar dinheiro com Fibonacci. Fibonacci é uma ferramenta, e quando você utiliza essa ferramenta, você calcula exatamente em qual situação que existe uma confluência de informações, em qual zona você tem um risco menor e um retorno maior. Veja bem, se eu traço aqui essa resistência passada, ela está nessa zona, correto? Se eu traço o Fibonacci do ponto inicial para o final da onda, eu tenho esse desenho aqui, correto? Então, beleza. Em tudo que essa extensão terminou, encontrou duas vezes do lado direito, duas vezes do lado esquerdo e fez a movimentação de baixa, a gente desenhou aqui uma resistência nesses topos, que vocês podem ver que existe uma confluência de 61% de Fibonacci nessa zona. A gente opera como? A gente coloca o stop loss abaixo de A. Por quê? No movimento de alta, os compradores devem segurar essa retração em algum ponto entre A e B. Os compradores nunca vão deixar que esses preços violem a resistência de A. Tá? Então, uma vez que a gente já sabe disso, a gente deve operar sempre colocando os stop loss quando abrir uma operação no movimento de alta abaixo de A. Nunca acima. Porque essa retração ela pode ser mais profunda. Se eu abrir uma operação aqui, coloquei um stop loss aqui, em qualquer lugar aqui, essa retração pode continuar. Não quer dizer e não descaracteriza que os compradores ainda não estejam no poder. Então, em algum lugar aqui entre a extensão AB, os compradores vão voltar a entrar
e vai fazer com que esses preços subam e façam o nosso ABCD conhecido. Então, o melhor ponto para a gente colocar o stop loss é sempre abaixo de A. Não importa se não é um movimento de alta ou não importa se é um movimento de baixo. Ok? Outra coisa, quando se for de time frames, quando se utiliza time frames superiores, o price action, que é essa movimentação de ABCD, topos cada vez mais altos, fundos cada vez mais baixos, suporte, resistência e demais fatores que influenciam, trendline, etc. Quanto mais o time frame é mais superior, mais esses padrões são respeitados. Esses padrões funcionam com um desempenho muito maior do que em time frames pequenos. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, você está com pressa de operar, abre o gráfico de 1 minuto, coloca suporte, resistência, trendline e começa a querer operar e as coisas não funcionam. Não vai funcionar. Por quê? O gráfico de 1 minuto, a movimentação financeira que tem ali dentro é muito inferior com relação à movimentação financeira de um time frame, digamos ali, de um dia. Uma instituição, ela consegue movimentar o mercado, dependendo do tamanho do banco, dependendo do tamanho da instituição. Eles conseguem manipular o mercado em um determinado período de tempo, dentro de um determinado time frame, para que esse topos cada vez mais altos, fundos cada vez mais baixos, o price action, não aconteça de fato como a teoria diz. Porém, para que as coisas mudem de figura no time frame alto, acima de 1 hora, é muito difícil. Por isso que o price action ele é muito mais interessante você respeitar analisando time frames superiores, acima de 1 hora. Tá bom? Então, beleza. Quando eu falei que de Fibonacci e que eu falei que a gente usa isso como uma ferramenta, se vocês analisar, se eu entrar na operação apenas quando existir uma retração dentro de 61% de Fibonacci para baixo, e se eu estabelecer que a minha meta é no 1,618, vamos ver minha relação risco-retorno. Então tá, pessoal, vejam. Se vocês interpretarem que eu entrei no mercado quando ele teve uma retração dentro de 61,8 Fibonacci, com a confluência dessa resistência, eu entrei aqui, coloquei um stop loss abaixo de A e estabeleci que o meu target, que a minha meta, seja aqui, e esse lucro aconteceu aqui, quando esse preço chegou nesse nível aqui. Eu tenho uma relação, olha o tamanho do meu risco, olha o tamanho do meu retorno. Daí vocês podem perguntar assim, mas como que eu sei que eu devo operar com a meta de fechamento aqui? Quando se usa Fibonacci, ou quando você opera, você deve entender, como já foi falado, que os compradores e os vendedores eles possuem uma meta. Eles vão segurar o preço na retração e eles vão terminar o movimento na extensão quando finaliza o D. O score point, ou meta, do lado do comprador e do lado do vendedor, ela vai finalizar quando eles finalizarem essa movimentação de extensão até o D. E a meta, dentro da análise técnica, é utilizado a extensão de Fibonacci. Tá? A retração de Fibonacci ela é um ponto que é utilizado para que o lado dominante segure o mercado antes de chegar no ponto A, e a extensão de Fibonacci seria a meta. Então vocês podem ver aqui que nesse Fibonacci tem 4 colorações vermelhas: 61,8, 50, 38,2 e 23,6.
da retração. Em qualquer ponto dessas 3 linhas vermelhas aqui, a retração acontecer, e se ela estender, a meta seria fechar a operação aqui na extensão onde está em vermelho, que é 1,618. Se a retração ela for mais profunda e ela chegar em 78,6, a meta de fechamento da operação de compra é em 1,27. E se a retração for ainda muito mais profunda e chegar a 86% de retração, o fechamento da operação de compra ela vai ser também mais rasa que em 1,18. Tá? Isso porque o ABCD ele tem uma relação que AB é igual a CD, correto? Então, essa extensão AB ela deve ser equivalente a essa extensão CD. Claro que usando aqui Fibonacci, acaba tendo um pouquinho de diferença, porém, na metodologia, quero que vocês entendam muito bem que não é opinião minha, eu estou falando basicamente o que a metodologia do Marcos Traders diz, ensina. A metodologia ensina que a retração, uma vez aconteceu e finalizou, iniciou um movimento de extensão, a gente vai utilizar a Fibonacci, a extensão de Fibonacci como metas, ok? Da força compradora. Então, esse aqui é um software da instituição, esse é uma ferramenta de Fibonacci que é utilizada pela instituição para a definição de retração e de extensão, ok? Não cabe aqui, se alguém vir a fazer algum comentário futuro e dizer que não tem nada a ver, que essas relações de Fibonacci não tem nada a ver. Eu posso dizer para vocês o seguinte: se vocês desenharem, como eu fiz aqui, o risco, imagine que essa retração fosse mais profunda, e você abre uma operação aqui dentro de 76% de Fibonacci, com uma meta em 1,27, vejo o tamanho do meu risco com o stop abaixo de A e vejo o tamanho do meu lucro. Eu estou no movimento de alta. O que caracteriza o movimento de alta? Topos cada vez mais altos, fundos cada vez mais altos, correto? A retração nunca pode violar o A. Então, se eu estou numa movimentação de alta, eu devo esperar que essa retração aconteça no ponto mais profundo. O que você deve levar em consideração para estabelecer lugares de entrada? Confluências. Veja, essa resistência passada virou um suporte futuro. E nessa confluência de um ponto, de uma retração de Fibonacci, que é muito respeitável, que é 61,8, ela aconteceu e a movimentação continuou. Correto? Mas, falando, gente, em operar de uma maneira que no futuro você tenha consistência, você sempre deve operar com uma relação de risco-retorno a seu favor. Ok? Outra coisa que a gente já viu também é que o valor de lote que você vai abrir aqui, independente do risco, a quantidade de dinheiro que você poderia perder caso essa retração viesse a estourar o ar aqui, esse valor de dinheiro aqui não pode ultrapassar a 1 a 2% do seu capital para que você possa ter bagagem de talvez perder algumas vezes e você ter consciência de poder reanalisar o mercado, ver qual foi o erro que você fez, entendeu? E ter bala na agulha para você continuar no mercado. Você perdeu 2% na operação hoje, você perdeu 2% na operação depois. Depois você faz uma operação e você cobra essas perdas, tem um lucro pequeno, depois você tem um lucro e daí você passa a gastar no lucro e você passa a ter um acumulado maior no final do mês, quando você passa a utilizar sempre operações tendo relação risco-retorno a seu favor. Então, o Fibonacci, a gente costuma desenhar aqui quando a gente utiliza o Fibonacci automático, veja o Smart Fibonacci, eu vou desenhar aqui, só para você ter uma noção, ele começa desenhando ABCD, quando ele chega no
último ponto, que ele desenha no último Fibonacci, que a retração ainda não aconteceu, a meta ainda não aconteceu, veja bem que de 50% para baixo e de 50% para cima, dentro da extensão AB, existe uma zona verde e uma zona amarela. Se eu estivesse fazendo o Fibonacci de ponta cabeça, ele faria a retração em vermelho e depois a segunda metade para baixo em amarelo. O que quer dizer essas duas zonas aqui? Se o movimento é de alta, quando os preços chegam nessa zona verde, é a zona de busca de confluências. Veja que essa é uma confluência, ok? O que aconteceu? O mercado subiu, fez um ponto AB, foi um pouco mais, desceu. Quando ele chegou nessa confluência dessa resistência, dentro da zona de compra, o mercado reagiu. Quer dizer que os preços vão continuar subindo? Pode ser que sim, pode ser que não. Porém, nada é absoluto. O mercado tem uma tendência a reagir nesses pontos, ok? Se deve utilizar. Então, quando você utiliza Fibonacci nas suas operações, não entra pensando, eu vou utilizar 38 pontos. O mercado tende a reagir quando chega nos níveis de Fibonacci. Gente, busque confluências, tá? Claro que os níveis de Fibonacci acima de 50% vai ser melhor para você, porque o teu risco vai estar sempre menor do que o seu possível lucro. Isso porque, falando de teoria pura, os compradores e os vendedores possuem metas. O mercado movimenta-se em ondas. Cada onda é chamada de AB, extensão CD, retração BC e extensão CD. Quando finaliza-se essa movimentação ABCD, os compradores ou os vendedores fizeram um passo, ok? E esse passo tinha uma meta. E essa meta você vai usar Fibonacci para você definir aonde que essa meta finaliza. Ok? A, B, retração dentro de AB, nunca ultrapassar o ponto A. Mercado retraiu, busca-se confluências, ok? Depois inicia-se a extensão CD. O D vai finalizar onde? Na extensão de Fibonacci, ok? Você vai utilizar Fibonacci para definir a meta dos compradores ou dos vendedores. Você vai usar Fibonacci para usar pontos de confluência entre resistência passadas ou suportes junto com o nível de Fibonacci, sempre quando a retração ela entre dentro da zona de compra. Se possível, você pode estabelecer como sua estratégia de trading e você nunca vai operar se o mercado não retrair dentro de 61 pontos de Fibonacci, ou seja, você nunca vai operar se o mercado não tiver no mínimo 3:1. Porque se você desenhar o teu risco de 61 para chegar aqui e você for calcular de 61 até 1,61, isso daqui é uma porção de 3. Ok? Então, o Fibonacci vai dar essa possibilidade de você operar no mercado de tendência apenas com os números a teu favor. Tá? Para mim, eu utilizo o Fibonacci sempre com esse pensamento. Nunca com o pensamento de pensar que quando o mercado tocou num nível de Fibonacci, o mercado vai reagir. Não, não é assim. Fibonacci é uma ferramenta
que para mim é um fator matemático que vai fazer com que eu entenda que eu vou operar, eu vou entrar no mercado somente quando os números, em função do risco, estão a meu favor. O risco é ínfimo em função da minha possibilidade de ganho. Se eu estou vendo topos cada vez mais altos, eu vou estar sempre esperando o movimento retrair, ficar barato em algum ponto dentro de AB e vou definir minha meta dentro da extensão de Fibonacci para que eu possa fazer o meu lucro e eu ter consistência. Essa aula eu vou finalizar aqui para não ficar muito grande, onde esse vídeo, a intenção é falar um pouco de Fibonacci, abordar o que a gente já viu. Eu falei um pouco de suporte, resistência, falei um pouco de que os compradores e os vendedores possuem metas. Essas metas agora foi explicado que a gente encontra ela utilizando a extensão de Fibonacci, para que a gente entenda como que finaliza o ABCD, ok? Porque foi falado bastante a respeito de que os compradores ou vendedores, quando estão na dominância, eles têm uma meta a cumprir, porém não foi falado aonde que essa meta finaliza. Então, com a extensão de Fibonacci, vocês já passaram a entender agora a nível técnico como se estabelece, como que você vai aguardar o mercado chegar para poder finalizar essa movimentação ABCD. Ok? Foi falado também que a gente deve interpretar essa retração e utilizar operações dentro da zona de compra abaixo de 50%, se possível 61, 78, 86, visualizar no gráfico passado onde possui confluência de suporte e resistência, porque numa resistência passada, no futuro vira um suporte, dentro de um nível de Fibonacci, numa zona de compra, que é possivelmente um local interessante para entrar na operação. E é onde a gente passa a ter mais pontos, porque na metodologia do MTI a gente estuda todos esses fatores técnicos e a gente passa a utilizar como confluência. Quando o mercado ele chega em um determinado setor, ele tem um nível de Fibonacci, uma resistência, um trendline, são pontos de confluência que vai matematicamente nos ajudar. Matematicamente nos ajudar em acertar a direção, matematicamente favorável no que diz a respeito do risco-retorno. Tá bom? Na aula futura eu vou estar explicando mais técnico a respeito de como desenhar Fibonacci e etc. Eu vou estar colocando os slides da instituição, mostrando o que é importante, como desenhar Fibonacci, todos os detalhes técnicos para vocês saberem de fato pegar a ferramenta, colocar no gráfico e saber que esse desenho que vocês estão fazendo vocês podem utilizar sem aquela dúvida de pensar, será que estou fazendo o desenho correto ou não? Tá? Então, esse vídeo foi específico para dar uma evolução no mindset, como vocês enxergar o mercado, como que você deve colocar o Fibonacci no seu software de operação como uma ferramenta para te ajudar a qualificar suas entradas, unir com as teorias que eu já falei até o momento, para abrir mais a cabeça a respeito dessa ferramenta técnica. E a próxima aula, uma aula mais burocrática, um pouco mais didática a respeito da ferramenta em si, como utilizar ela de uma maneira corretamente. Tá bom? Um abraço, feliz ano novo para todo mundo. Tchau, tchau.